dificuldade. Doutora Cris! Meu Deus, Agora que sim, dificuldade. tá Como é que chegando, eu vai fiz? estabilizar a conexão. Vai estabilizar a conexão. 3, 2, 1. 3, Valendo, 2, 1. valendo. Doutora Cris, Pronto. estabilizando a conexão. Ok, Tá achando- vamos lá? Como é que tá chegando o áudio aí, doutora Cris? Para mim tá tudo bem. Para você, tá me ouvindo bem? Eu acho que. Como é que tá o áudio para a turma que está acompanhando a gente aí? Eu estou vendo a doutora Cris ainda com certa dificuldade. Tava com o meu espaço todo organizado. Mais tempo, não percamos mais tempo. Quero mais uma vez te agradecer, doutora Cristina, por bater um papo comigo nesse momento tão difícil que a gente está vivenciando aí, que é a questão desse distanciamento por conta dessa pandemia do vírus. E já Sim. expliquei para a turma que está acompanhando a gente, já está crescendo novamente a nossa audiência, aí o pessoal está chegando. E queria saber de você, Cris. Você, desde 2008, aliás, já escreveu sobre isso, que fala sobre a mudança de nomenclatura da questão do abuso sexual para ofensa sexual. Eu queria começar por aí, porque eu sei que para você isso Sim. é muito importante tentar mudar isso, né? Você é uma batalhadora nisso daí, mas depois eu quero falar com você sobre a questão do abuso sexual de uma forma mais ampla, inclusive por conta dessa situação que a gente está vivendo, que eu tenho certeza que muitas pessoas podem estar vivendo dentro de casa um aumento da questão do abuso sexual. Eu queria que você só me comentasse também sobre isso. Vamos falar então sobre essa temática inicial, que é a Ok, nomenclatura. Cris, vamos lá. ok. Bom, primeiro, boa tarde, boa noite, bom dia, porque eu vou te falar, nós estamos já quase que um dia inteiro para tentar fazer essa live. Agora tá Daí, lindo. pior que ver, melhor de contar, então essa live fica histórica. Bom, agradecer a todo mundo que está aí, que teve a paciência de esperar entrar. Eu tinha organizado tudo muito bonitinho, num outro espaço, mas a internet não ajudou. Mas a gente tem que ter, eu acho que quem trabalha com infância e adolescência tem que ter muito estofo, tem que ter muita resiliência, porque a gente luta com grandalhões, né? E a gente é apenas uma formiguinha tentando mudar o entendimento das pessoas quanto a um crime tão complicado, tão traumático como é a ofensa sexual para crianças e adolescentes. Então, assim, eu quero começar a agradecer o convite do jornalista Cadu Freitas, que eu já acompanho há muitos anos na Rádio MEC, fizemos grandes projetos juntos, né? E é uma alegria ver você, especialmente nesse novo canal, no Razão Social. E essa temática também é uma temática de razão social, né? E eu queria, antes de começar, eu tenho começado as minhas lives sempre com poesia, porque eu acho que a única coisa que vai nos salvar nesse momento é a arte, é a poesia, é um pouco de leveza, porque está difícil. E eu vou começar com o mineiro, o Carlos Drummond de Andrade, que diz, num poema que se chama Quero, eu vou ler apenas uma estrofe que diz: exijo de ti o perene comunicado. Não exijo senão isso sempre, isso cada vez mais. Quero ser amado por e em tua palavra. Não sei de outra maneira a não ser esta, de reconhecer o dom amoroso, a perfeita maneira de saber-se amado. Amor na raiz da palavra, na sua emissão. Amor saltando da língua nacional, amor feito som, vibração espacial.
Esse é o nosso objetivo, né? Dentro da nossa língua nacional, o português, e na raiz da palavra, que é uma raiz latina, abusos, né? E a partir daí nós vamos começar a conversar. Primeira coisa a dizer para as pessoas que estão nos ouvindo e para você, Cadu, eu sou filho de um professor de português e latim, e ele me ensinou sempre a buscar a origem das palavras, a gênese, né? Porque é onde a gente consegue entender certas situações terríveis que às vezes vivemos. E uma vez ouvindo pela minha amada ATF, Associação de Terapia de Família do Estado do Rio de Janeiro, que eu fui presidente em 2008 a 2010, época justamente em que eu escrevi esse artigo e esse livro, que vai estar no meu Instagram, agora às 9 da noite, vai estar lá no @doutora Cristina Werner, vou estar postando. Num desses eventos, em 2008, nós recebemos a antropóloga Miriam Goldenberg. E a Miriam, que é uma pessoa fantástica, nos ensinou, na ocasião, e eu guardei, nunca mais esqueci, que ensina a antropologia que, se quisermos modificar alguma coisa no nosso cotidiano, na nossa realidade, nós devemos modificar, em primeiro lugar, a maneira como nos referimos a este fenômeno, a este assunto. Primeiro mudamos a forma de falar para depois agir, né? E longe de ser vã essa discussão, né, de como falar, como se referir, a gente poderia citar várias pessoas. E eu quero citar o que me fez, inclusive, ampliar esse raciocínio, né? Eu trabalhei na Vara da Infância e Juventude com a doutora Ivone, que hoje é desembargadora, na época era juíza, que está nos ouvindo também aí nesse momento. Doutora Ivone Caetano, nossa querida doutora Ivone Caetano. Né? Uma das grandes amigas queridas que está nessa live. Eu já fazia perícia contra a ofensa sexual no consultório, eu sou terapeuta há 35 anos, e algumas coisas começam a chamar a atenção. E aí em 2008, né, tô vendo o Vanderlei Rebelo aí, que é da OAB, advogado, inclusive. Querido doutor Vanderlei também. Num evento na OAB do Rio de Janeiro, aqui pertinho do aeroporto Santos Dumont, teve uma mesa que eu participei, e quando eu apresentei pela primeira vez essas ideias, tinha uma professora muito antiga, de uma universidade do interior do estado de São Paulo, que ficou assim muito brava com essa proposta minha, foi até muito deselegante comigo no plenário. Eu fiquei quieta, né? Eu não costumo revidar nada em público, mas eu fico matutando as coisas. Eu agradeço profundamente a intervenção crítica e desarmoniosa dessa professora na ocasião, que me fez estudar ainda mais. E na hora do café, depois desse desafeto que ela fez e ela protagonizou, várias pessoas chegaram perto de mim e foram muito solidárias, inclusive advogadas e advogados, não só psicólogos. Eu gosto muito de dançar com os outros saberes, que eu acho que a gente fica muito ensimesmado quando a gente fica só na psicologia. E algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim: professora, eu acho que essa outra professora nunca ouviu falar do Wittgenstein, que fala dos atos linguísticos. Aí eu digo, é verdade. Outra me disse, será que ela já ouviu a poesia do Drummond, que fala que, longe de ser vã discussão de palavras, ela é necessária? Eu falei, Outra chegou e falou assim, e Ferdinand de Saussure, né, o pai da linguística? Aí eu resolvi, né, ir atrás dessas pessoas, né? E aí no meu livro, esse aqui, Família e Direito, que é de 2010, né, eu explicando por que a proposta de mudar, seguindo a ideia da antropologia, né, que se a gente muda, por que é importante mudar a forma de se referenciar aos fenômenos sociais? Porque quando eu falo, além da minha fala, do verbal, eu metacomunico. Quer dizer, o que é metacomunicar? É explicar por debaixo dos panos a minha real intenção, né? Então, eu tenho que saber muito bem o que eu estou dizendo, porque cada coisa que a gente diz metacomunica outras tantas, né? E aí o Ferdinand de Saussure fala o seguinte: a fala, ao contrário da língua, por se constituir de atos individuais, tornam-se múltiplas. E os atos linguísticos individuais, eles são ilimitados, né? E formam um sistema. E os fatos linguísticos sociais formam um sistema ainda maior pela sua própria natureza homogênea. Então, na verdade, eu estou falando de um fenômeno social. E aí a minha ousadia, na verdade, eu estou tentando mudar mentalidades. E isso é um ato político, isso é um ato
também da psicologia, do direito, né? Na verdade, é um ato linguístico, antropológico. Em suma, é um ato em defesa de criança e adolescente, né? Queria citar só mais um autor, que é o Echeverria, que ele diz também: através da linguagem, nós vamos construindo as nossas identidades individuais e coletivas. O que dizemos, o que calamos, vai progressivamente contribuindo para definir quem somos e como somos percebidos pelos demais, né? Também Flores fala que a linguagem não deve ser compreendida apenas como um instrumento que utilizamos para representar nosso pensamento, mas sim como conversações, conversas para as ações e conversa de possibilidades. E fecha com Bechara, que fala que atos linguísticos, na verdade, é a realização concreta da linguagem, ou seja, o ato linguístico em cada unidade de comunicação, quer uma palavra ou uma frase, propõe ação e propõe mudança. E é isso que eu estou propondo, mudar a nomenclatura. E aí, de onde é que surgiu essa ideia? Eu fui buscar a fundo o que significa nos dicionários a palavra abuso. A palavra abuso vem do latim abusus, que significa imbueno, uso excessivo, exorbitância de atribuições. Quando você vai no grande Google e Wise, você vê abusar é fazer uso desmedido e abuso é uso excessivo. Até na Wikipedia, que é mais prático de todo mundo acessar, diz o que é abuso? Comportamento excessivo. Então, se a gente for olhar, todas as vezes que eu falo na palavra abuso, eu estou querendo falar que algo foi usado em excesso. E aí vamos pegar alguns exemplos. Primeiro, comida. Hoje é domingo. Muita gente talvez tenha abusado da comida. O que é abusar da comida? Comeu, que é um ato necessário, porém comeu demais. Então, abusou da comida. Vamos imaginar que, além disso, tenha bebido uns goles a mais. Então, você abusou da bebida, né? Bebeu um pouco além. A bebida, o álcool é uma droga lícita. Então, você pode usar, pode comprar e beber um pouco além, né? Tanto que a gente usa para, quando você trabalha com álcool e droga, você diz, você parte do quadrante uso, abuso e dependência. Essa espiral vai aumentando à medida em que você tem perdas. Então, quando eu abuso da bebida, fulano já é um abusador. Significa que ele bebe além que devia, bebe em excesso, mas usa algo que é lícito. Eu posso dizer, por exemplo, na pandemia tem muita gente comprando, inclusive, brinquedinhos eróticos, né? 50% da venda aumentou de brinquedos eróticos. Vamos dizer que as pessoas estão abusando da compra de brinquedos eróticos, nada contra. Ou que tenham comprado muitas roupas. A gente tem até algumas síndromes de pessoas que compram demais, a oniomania, né? Que é essa mania de comprar coisas em excesso e necessidade. Então, comprar faz parte da vida, eu preciso comprar roupa, sapatos, mobiliário. Porém, quando eu gasto demais, abusei dos meus gastos e eu fiz um gasto excessivo. Eu posso também dizer que eu tenho que dirigir a 80 por hora. Porém, quando eu passo dos 80, eu abuso da velocidade. Tanto comprar quanto dirigir em velocidade são coisas que eu posso fazer, não é? E ainda eu posso dizer que abusou dos pedidos, uma pessoa muito pidona. Pedir pode, mas pedir toda hora. Então, eu estou dizendo exemplos, comida, bebida, gastos, velocidade, situações em que eu posso usar e de tempos em tempos eu abuso desse uso. Eu faço um uso excessivo. Porém, eu faço. Dormiu demais. Eu posso dormir, mas eu devo dormir 8 horas. Se eu dormir em excesso, é um problema meu. Mas eu estou partindo de algo lícito, possível, algo que é aceitável. Vamos traduzir isso, vamos trazer isso para o campo da ofensa sexual. Eu posso usar o corpo de criança e adolescente? Não. Eu não posso nem usar e nem usar em excesso. E o que a palavra abuso metacomunica? Quer dizer, comunica por debaixo dos panos. Usar pode, só não pode usar demais. Daí a gente ter palavras e frases do tipo, foi só uma vezinha. Antigamente se usava a palavra muito cabaço para dizer da virgindade, né? Então você ouvia, nem tirou o cabaço, só foi uma passada de mão, né? Não fiz muita coisa. E aí as pessoas vão minimizando o ato criminoso, traumatogênico e traumático, de fato, muito difícil não causar um trauma, uma situação dessa, em criança e adolescente. Então, o que a palavra abuso metacomunica? Usar pode, abusar é que está recriminado.
Então, se eu continuo a usar a palavra abuso, eu estou liberando o uso indevido do corpo de criança e adolescente no Brasil e no mundo. E isso é um absurdo. Então, é uma coisa tão lógica da gente entender. Eu não posso comparar corpo de criança a comida, a carro, a gastos, a nada disso. Tudo isso eu posso usar e de tempos em tempos abusar. Mas do corpo da criança, não. Então, assim, por favor, quem está nos ouvindo, não pode minimizar de hipótese nenhuma. Porque é isso que faz com que as pessoas falam, foi só uma vezinha, só passei a mão. Quer dizer, eu só usei, eu não abusei. Só que para uma criança, não importa a quantidade das vezes, se for uma vez, se foram várias, importa, tem uma série de fatores que importam, inclusive a pessoa que cometeu o ato em si. Mas, assim, uma vez cometido, a quebra de confiança daquela pessoa que deveria cuidar da criança, que deveria proteger, está acabada. Como eu vou acreditar? E muitas crianças sofrem caladamente, que é a síndrome do silêncio, né? Porque tem medo de falar. Porque muitas vezes, quando falam, elas têm que voltar atrás, porque elas são ameaçadas. É a síndrome da retratação. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, mudar por conta desse aspecto. Porque a palavra abuso libera o uso, só recrimina o excesso. E nós não podemos permitir que se abuse do corpo da criança e nem que use. Nenhum dos dois. Não pode ter uma minimização. O segundo motivo, Cadu e os nossos queridos ouvintes e amigos que estão, é que quando eu falo de abuso, eu estou falando de uso. Eu não estou falando de dor. E quando eu falo a palavra ofensa, quando você fala, pô, você me ofendeu, automaticamente eu entendo que você me magoou, você me entristeceu, você me injuriou, você me agrediu. Então, a palavra ofensa entra já na ambiência da dor, especialmente do sofrimento. Dor física, porque muitas vezes a ofensa sexual ela tem, sim, um caráter de agressão física, e a gente pode fazer depois uma diferenciação entre ofensa sexual extrafamiliar e intrafamiliar, mas posso até já falar. Normalmente, a ofensa extrafamiliar, ela se constitui num evento único e muito agressivo, porque a pessoa que ofende pensa, né, talvez não vai ter mais chance de estar com aquela pessoa, às vezes é um assalto no meio da rua, e então tem uma atitude completamente intensa, agressiva, de muita dor física e emocional. Quando a ofensa é intrafamiliar, existe um jogo muito perverso do ofensor sexual ou da ofensora, e aí podemos falar a diferença de homens e mulheres, e ele vai aos poucos ganhando a confiança da criança para paulatinamente poder cometer todos os tipos de atrocidade, não é? Então, assim, sempre, tanto numa situação quanto na outra, a situação da segurança é confundida. E no caso da ofensa sexual intrafamiliar, fica uma questão muito dúbia na mente da criança, porque ela não consegue perceber muito bem a diferença entre a questão da criança, dessa figura, que deveria cuidar e que cuida. Compra presente, compra bife, compra brinquedo, leva para passear, mas, ao mesmo tempo, se transforma num agressor. Então, essa dor não é dita na palavra abuso. Abuso só fala de uso. Ofensa entra na ambiência da dor e do sofrimento. Terceiro motivo, quando você fala, por exemplo, numa situação, aquele ali é abusador sexual, as pessoas querem linchar, querem matar, não é? Porque, assim, até entre bandidos que tem um código entre eles, né, de conduta, de honra, seja lá o nome que se queira dar, não sei o nome melhor, eles não suportam, não aceitam um ofensor sexual, né? Ele é altamente linchado, ele é agredido na cela. Mas essa pessoa, por mais difícil que seja, precisa de tratamento. Tem algumas pesquisas que mostram que um ofensor sexual, se não for parado, Cadu, ele vai cometer uma média de 360 episódios ao longo da sua vida. Se a gente botar em termos de ano, é quase que um por dia. Então, é muito sério, ele precisa ser parado. Mas não é só parado, preso, responsabilizado. Ele também tem que ser tratado, coisa que no nosso país não tem. Tem grupos no Brasil, na Argentina, que eu conheço bem, no Canadá, na Suíça, Suécia. Tem até uma associação internacional, que é a IATSE, International Association for Sexual Treatment of Sexual Offender, que eles trabalham, né, especialmente em grupos, né? Às vezes aqui no Brasil tem grupos reflexivos, mas não é muita gente que tem. Então, por quê? Então, essas pessoas precisam ser tratadas. Então, se eu continuo falando sobre essas pessoas como o abusador, abusadora, a nossa raiva,
o nosso preconceito, a nossa má vontade se instala. Mas quando eu falo, ele é um ofensor sexual, caramba, ele tem que ser parado, tem que ser tratado. Da mesma maneira, quando eu falo, fulana foi abusada, as pessoas, aquela ali é uma arrombada, né? E se fala de um jeito muito pejorativo. Quando eu digo fulana é uma ofendida sexual, nossa, vamos acolher. Então, quando eu falo que fulano é ofendida, fulano é ofendido ou foi ofendido, a gente tem uma necessidade do acolhimento, isso brota, porque nós somos seres humanos, somos seres gregários, empáticos, acolhemos. Então, a terceira razão é essa, é que quando você fala ofensor e ofendido, ou ofensora, ofendida, nós temos a necessidade de acolhimento, tratamento, inclusive da pessoa ofendida, não é? E tem diferença de tratamento quando é criança e quando é adulto, também podemos falar um pouco sobre isso, né? E também a questão de que quando você fala de ofensor e ofensora, também tem essa ideia para ser tratado. E alguns grupos no Brasil têm projetos para vitimizadores, sim. A psicóloga do Zé está nos colocando, eu sei disso. Tinha um grupo muito bom no NOS, aqui no Rio de Janeiro também, mas são atitudes, são iniciativas isoladas. Nós não temos no governo federal ainda um programa voltado, bastante formalizado, para o atendimento de ofensores sexuais, ofensoras sexuais. E diga-se de passagem, 95% são homens, são ofensores, os homens são mais belicosos, isso é uma construção cultural, né, dessa liberalidade para homens agredirem corpos de mulheres e de crianças e adolescentes, mas existe uns 5% de mulheres que também são ofensoras sexuais, né? Eu gosto mais de ofensor do que vitimizador, porque vítima, a gente usa mais essa palavra quando a gente trata de crimes que envolvem a vida, não é? Fulano foi vítima de um assalto, né? Quando a gente fala que a gente perdeu bens, a gente fala que a gente foi espoliada, perdeu patrimônio, né? Então, você foi subtraída. Mas quando você fala da honra, quando você fala das questões mais da personalidade, a gente fala em ofensa. Então, esse nome também é mais adequado, ofensores sexuais, ofensoras sexuais, né? E essa é a ideia, não é? Para que a gente, à medida em que a gente começa a falar diferente, a gente começa a entrar. Não liberamos mais o uso do corpo da criança, né? Só liberando o excesso, nem o uso não pode. Também falamos da dor e sofrimento e não simplesmente de uso, e também nos referimos a essas pessoas envolvidas nesse triângulo, né, das ofensas sexuais, onde tem uma terceira figura, que é a figura do negligente ou da negligente, ou facilitador, aquela pessoa, por uma incapacidade psicológica, não conseguiu ver, perceber, cuidar e proteger. Então, quando a gente tem esse triângulo, que eu chamo de triângulo das dores, ou triângulos da ofensa sexual, quando eu mudo, eu consigo acolher a dor da criança ou adolescente ofendida ou ofendido, a dor do ofensor ou do ofensor, que por mais difícil que seja, tem que ser acolhida também, porque ele causa um mal muito grande no próprio seio familiar dele, até porque a maioria das ofensas são intrafamiliar. E também a gente acolhe a figura do negligente ou do facilitador, que infelizmente não conseguiu perceber, porque é tão cruel, Cadu, a gente imaginar que o homem que você escolheu para estar do seu lado, como seu parceiro, alija você do jogo sexual, pula uma geração e vai para a geração seguinte, não é? E pega uma criança ou um adolescente que ainda está no início da sua vida sexual e faz um desvio de rota completamente inadequado e triste, né? Quando essa pessoa deveria descobrir a sexualidade com alguém da idade dele ou dela, nas brincadeiras e depois nos jogos sexuais, que começam a adolescência e início de vida adulta. Não, ela é absurdamente, abruptamente cooptada por essa pessoa que tem uma dificuldade de autocontrole, né? E ela não consegue perceber que o seu objeto de amor e de desejo está fora da sua faixa socialmente aceita. Isso é inadmissível. O dano na mente da criança é muito grande. Olha só, estão chegando algumas perguntas aqui. Aliás, só para, mais uma vez, você que está chegando agora, estou batendo um papo com a doutora Cris Werner, que é psicóloga, terapeuta de família, enfim, é uma grande conhecedora da temática da sexualidade. Está batendo um papo aqui com a gente, sobre ela já desde o início, já falou. Depois você pode recuperar o início da live, que vai ficar no nosso GTV, para vocês entenderem a abordagem que ela está dando, a mudança, né, da palavra abuso para ofensa. Ela explicou isso muito bem. Inclusive, eu vi uma advogada, a doutora Cris,
dizendo que ela vai mudar nas petições dela já a nomenclatura de abuso para ofensa. Muito bacana. Se a gente conseguiu pelo menos uma pessoa que está com essa visão aqui agora, a gente conseguiu já um grande resultado. E aí chega aqui, não sei se você consegue ler a pergunta da Luísa Xavier, que tema pertinente. Como fazer para mudar essa nomenclatura no dia a dia? Qual o papel dos jornalistas nessa dinâmica para colaborar com essa mudança de perspectiva? É minha querida amiga Luísa Xavier, o Marcelo Leite, nosso diretor, está aqui, a doutora Simone Estrelita nos ajudou nessa compreensão, muito bacana também. Mandar um abraço também para a doutora Ivone Caetano, que está acompanhando a gente aqui, a desembargadora. Thaís Araújo, minha querida Lade, como minha colega jornalista, ela falou que ela vinha para a live hoje, veio mesmo, está cumprindo a promessa. Então, Cris, vamos responder então a Luísa Xavier, que é exatamente essa grande dificuldade que você tem desde 2008, que você comentava, né? Desde 2008 você tenta mudar isso. A imprensa e também uma outra situação, que é o entendimento do poder público, que talvez tenha, dentro da complexidade maior, o poder de caneta para, de alguma forma, conscientizar isso, inclusive dentro do legislativo e para os seus pares no executivo, enfim. E aí, Cris? Bom, primeiro dizer o seguinte, Luísa, obrigada pela sua pergunta. Eu sou fãzoca dos jornalistas, dos homens e das mulheres. Tenho grandes amigos, inclusive, quando você pergunta o papel do jornalista, da Luísa, como que a Cadu está fazendo, é trazer à baila essa discussão. Nós precisamos trazer. Eu encampo essa luta no início sozinha, mas olha aqui, ó, Manual de Terapia de Família, volume 1, que é da Arte Média, essa grande editora de Porto Alegre. Esse livro do Luiz Carlos Osório e Maria Elizabeth Pascoal do Vale. Eles me convidaram em 2009 para escrever esse capítulo aqui, ó. Famílias e situações de ofensa sexual. Aí tive aquela situação desagradável no AP do Rio. Eu resolvi escrever esse livro em 2010. Família e Direito, né, da Booklink aqui do Rio de Janeiro. Reflexões terapêuticas e jurídicas sobre infância e adolescência. E um dos capítulos desse livro é justamente essa questão da necessidade da mudança de nomenclatura, que está aqui, ó. Ofensa sexual, os limites dos testes psicológicos e ampliação da nova nomenclatura. Vão estar no meu Instagram, @doutora Cristina Werner, agora às 9 horas, as referências desses dois livros de 2009 e 2010. Isso significa, desde 2008 que eu falo isso, são 12 anos. E a nossa querida defensora Simone Estrelita, ela foi da minha turma de especialização em gênero e direito da Emerge. E eu acredito que quando ela trouxe isso, foi também baseado nas nossas discussões, que eu tive a oportunidade em sala de aula de trazer essas discussões e todas aceitaram muito bem. E nessa sala tinha a defensora Simone Estrelita, a procuradora Carla Araújo, a juíza doutora Adriana Ramos de Mello. Inclusive, nós três pertencemos ao Fórum Permanente de Enfrentamento à Violência Doméstica, de Gênero e Familiar, não é? Da Emerge, né? E a gente faz esse grupo grande. Estou com a desembargadora aqui também nos ouvindo, a doutora Ivone. Então, assim, estou com a presidente da Sociedade Brasileira, né, da nossa Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, Sheila Reis. Estou com alunas aqui queridas. Então, assim, eu estou levando essa luta quase que sozinha, e à medida que eu vou levando as pessoas à discussão, por favor, eu não quero nem ter essa originalidade, não. Eu imagino, não sei se mais alguém falou disso antes de 2008. O que eu quero, sim, é que a gente mude a forma de falar. Cadu, sinceramente, quando eu ouço alguém falando de abuso, eu me estremeço todo por dentro. Eu digo, meu Deus, nós não podemos liberar o uso e só recriminar o excesso. Abuso é abuso. Na verdade, inclusive um outro raciocínio aqui pra gente, somos poucos, mas somos valorosos, né? Quase 50 pessoas. Como é que eu vou dizer quando eu faço muito sexo? Porque quando eu como bastante, eu abusei da comida. Quando eu bebo bastante, eu abusei da bebida. Quando eu gastei demais, eu abusei dos gastos. E quando eu fiz muito sexo e foi sexo bom? Eu não posso dizer abuso sexual. Poxa, abusei sexualmente essa noite. Eu nem tenho palavras. Porque se eu falar isso, as pessoas vão pensar uma coisa errada. Então, essa palavra abuso sexual tem que voltar para a conotação latina de usar em excesso. Que coisa boa quando eu tenho uma noite de amor, uma tarde de amor, uma manhã de amor.
com a pessoa que eu amo, que eu estou de acordo e que está todo mundo de acordo. Isso sim é um abuso sexual. Eu usei em excesso o sexo. Eu posso, eu sou adulta, eu estou liberada. Agora, quando eu agrido crianças, quando eu baixo para a geração de baixo, quando eu pulo, né, uma década, quando eu invisto em crianças que não são meus parceiros sexuais, isso é um crime. Isso é uma ofensa sexual. Ó, tá chegando aqui, olha que mensagem bacana. Quando você fala que somos poucos, somos 50, mas eu costumo dizer o seguinte, se a gente consegue mudar a realidade de uma pessoa, a gente já está mudando muita coisa, a mais nesse mundo que está cada vez mais difícil, mais cheio de mensagens erradas, né? Mais polarização, mais controvérsias. E a Cristina, ela trouxe uma mensagem que eu perdi, não acredito que eu perdi, peraí. Bom, ela falou que ela vai levar, tá aqui, ó, ela vai levar essa temática, vou levar esse tema para a OAB-RJ e tentar mudar essa primeira experiência com a instituição, doutora Cristina. Está aqui, ó. Maravilha. Foi falado pela Cristina para levar para a OAB, que é uma entidade realmente importante, né, para que a gente comece pelo próprio direito, né, doutora Cris? Então, acho que é maravilhosa essa fala. Da Esbracha, Carmen Jansen, dizendo: Cris, já estou usando ofensa sexual desde que vi pela primeira vez sobre esse tema. Obrigada. Eu acho que é um trabalho realmente, Carmen, de formiguinha. A Gilda Pitombo dizendo também, a Solange Bluevol, todas as amigas queridas. É isso aí, é uma tecetura, né, do nosso tecido social. É à medida em que a gente vai mudando, aos pouquinhos, porque as coisas vão caindo. E como diz Drummond, longe de ser vã, discussão de palavras, a palavra criação, a palavra cria realidade. Você vê, por exemplo, que hoje ninguém mais fala leproso. Você fala, né? Pessoa com hanseníase. Por quê? Porque existe uma pecha muito grande, pesada sobre isso. A mesma coisa quando você denomina. E tem mais um vernáculo que eu falo. Homossexualismo que as pessoas ainda falam muito. Sim, né? Isso, eu acho que até essa palavra conseguiu entrar dentro da sociedade de uma forma diferente. Falar de homossexualidade, não mais de homossexualismo, né? E a gente precisa mudar. Outra palavra que nesse mesmo capítulo, né, o 5º, né, desse livro que vai estar aqui no Instagram, eu falo também, é a palavra maus tratos. É outra coisa equivocada completamente, é uma loucura, né? Olha só, quando eu uso a palavra mal, eu estou falando de uma coisa que é ruim. Quando eu falo da palavra trato, trato é cuidar. Olha só, eu não posso cuidar ruim. Porque tem certas palavras, certos vernáculos que não aceitam gradação. Por exemplo, ninguém está ligeiramente grávida, ou está grávida ou não está. Ninguém é meio honesto, ou é honesto ou não é. E também ninguém pode cuidar e tratar mal. Então a palavra maus tratos, ela é totalmente equivocada. Eu prefiro usar violência, porque aí violência física, psicológica, moral, patrimonial, tudo. Né? Por quê? Porque aí sim eu estou entrando de novo na ambiência da dor. Porque se eu falo maus tratos, eu penso assim, pelo menos está tratando, mesmo que mal, mas trata mais ou menos. Não, trato é cuidar. Não pode ser mal, só pode ser bom. Então, essas perguntas, elas são, essas divagações, elas são importantes, né? Justamente para quê? Para a gente criar uma realidade de maior proteção contra esses crimes para criança e adolescente, né? Isso não é normal. Nós não podemos violar, né, a psique, o corpo, a alma de uma criança, de um adolescente. E se acontece, nós temos que tratar rapidamente para que essa pessoa tenha uma vida sexual no futuro, Cadu, plena, não é? E aí eu falei um pouco sobre isso. Quando uma criança acaba de sofrer uma ofensa sexual na família, uma criança ou um adolescente, toda a família precisa entrar em tratamento e essa criança em especial, para poder elaborar esse trauma e recuperar a confiança nas figuras parentais e responsáveis. Mas o que a gente vê às vezes, Cadu, eu nesses 35 anos de terapia, já encontrei milhares de casos de homens e de mulheres. Passado 15, 20, 30 anos, a pessoa em terapia não sabe por que tem uma disfunção sexual, uma dificuldade de orgasmo, mulheres com muitos casos de anorgasmia, não consegue atingir prazer. Quando você vai buscar no seu passado, na sua linha de tempo, na linha sináptica, você começa a procurar os eventos e encontra um evento-chave, como a gente chama no MDR, um evento-chave de ofensa sexual na infância e na adolescência. E aí, se você emparelha duas situações ruins, como mostra o TCC, né? Quando você emparelha estímulos. O estímulo do desejo, da carícia, com a coisa da proibição do errado. E aí você começa a entender que sexo é uma coisa errada, é suja, pervertida. Na verdade,
É uma herança, como está dizendo aqui a Solange Bluval, uma herança patriarcal, sim, machista, que libera o uso do corpo das mulheres. E é por isso que nós temos todas que ser mulheres feministas e homens feministas, né? E não basta ser só feminista, homens e mulheres. Nós temos que ser antimachistas, porque ninguém tem o direito de invadir o corpo do outro. Sexo tem que ser sempre com anuência, com concordância. Como diz o Arnaldo Jabor e a Rita Lee, né? Na música Sexo, Amor e Sexo, né? Sexo é invasão, né? É uma invasão no corpo do outro. A gente tem alguns orifícios que podem ser usados para a prática sexual, cada um usa o orifício que quiser. Ninguém tem nada com isso, né? As pessoas querem ficar legislando sobre a vida sexual do outro. Muito feio isso. Legisle sobre a sua. E faça o que você se sente bem, que você acha que é de acordo, ok. Cada um com o seu cada qual. Esses orifícios que seja boca, seja vagina, seja ânus, seja o que for, são orifícios que você adentra o corpo do outro, né? Por isso que beijar, na verdade, não pode ser essa coisa banalizada como tá. Beijo é o ósculo santo, né? É essa coisa maravilhosa, íntima, né? E tem essa troca de fluidos, né? A sexualidade permite essa troca de fluidos. Então tem que ter uma concordância, porque neste momento da prática sexual, você entra em alfa, você vai para outro espaço, para poder desfrutar disso. Para isso, a sua história sexual não pode ter ranhuras, não pode ter episódios traumáticos na qual você foi seduzida, enganada, forçada, obrigada. Isso é um desrespeito total à alma humana, além do corpo e da psique. Essas coisas só podem ser feitas com muita concordância. Não importa com quem você vai fazer, mas você tem que estar plena. Por isso, rapazes que nos ouvem, né? Já que vocês têm um órgão que invade o corpo, né? Por favor, não transem nunca com alguém alcoolizado, homem ou mulher. Não façam isso, isso é estupro. Quando eu digo isso em sala de aula, eu dou uma aula por semestre na medicina, na Faculdade de Medicina da UF, a convite do Departamento Materno-Infantil. Eu pergunto, às vezes, a alguns rapazes que já transou com alguém alcoolizado, não levantem a mão, só pensem. Se vocês fizeram isso, vocês cometeram estupro. Aí o povo fica meio assim, falei, claro, porque qualquer coisa que não seja baseado na concordância, na anuência da pessoa, é uma invasão, é um estupro, é uma agressão. Então, isso a gente tem que combater severamente. Doutora Cris Werner, olha, a gente pode ficar 5 horas aqui batendo papo, não, porque você tem que colocar o seu livro às 9 horas no seu Instagram, doutora Cris Werner. Mas eu queria poder aproveitar esse momento aqui também, que a gente está falando da questão da ofensa sexual, também voltada para crianças e adolescentes. A gente está vivendo um momento em que todo mundo está recluso em casa, né? As famílias estão convivendo mais, a realidade hoje tem sido inclusive tem aumentado, né? É fato isso, agressão às mulheres. E como é que a senhora vê, doutora? Vou chamar você de senhora pela primeira vez depois de anos, hein, Cris? Chamei você de senhora pela primeira vez depois de anos. Você vai brigar comigo? Menino, não briga comigo não, por favor, Cris. Não briga comigo não, Cris, mas tudo bem. Ô, Cris, como é que você vê isso nesse momento de isolamento? O risco também para essa temática, né, da ofensa sexual e que, de repente, ela chega com força, mas, ao mesmo tempo, também fica escondida. Como é que funciona isso, Cris? Olha só. Quando a gente está em confinamento, né? Todas as coisas, o casamento é igual confinamento e vice-versa, né? Nós ficamos, quando no casamento, eu costumo dizer que casamento só intensifica as coisas boas e ruins, porque você passa a ficar 24 horas com o seu parceiro ou parceira, né? A mesma coisa o confinamento. Então, assim, aquelas pessoas e aqueles casais que já conviviam bem antes da quarentena, a tendência é conviver ainda melhor e tornar-se a quarentena um pouco mais do mesmo no sentido de tranquilidade. Porém, as famílias disfuncionais, os casais que estavam em briga, situações de ofensa sexual, a tendência é piorar. Por quê? Porque você fica mais tempo junto e não tem para onde escapulir. O grande problema que a gente tem que pensar sempre, né? Quando uma criança, ela sintomatiza, ela apresenta qualquer sintoma fora do normal, comer demais ou comer de menos, dormir demais ou dormir de medo, ter insônia, ter bruxismo, né? Se agitar demais para dormir, dificuldade de aprendizagem, qualquer coisa que chama atenção, nós temos que elencar no rol de possibilidades
problemas variados, dentre eles a ofensa sexual, né? Nós não podemos negar que pode acontecer esse tipo de situação. Então, eu tenho que estar muito atenta, por quê? Porque, às vezes, a criança não fala por uma coisa descrita por Gorbos-Beninage e Framo, que é a lealdade familiar. Esse é um conceito nosso na terapia sistêmica que mostra o seguinte, que as pessoas são leais no grupo familiar. Por que a criança, às vezes, não delata o pai, o tio, o avô? Por lealdade, porque muitas vezes essa mãe ela não tem como se sustentar e esse pai ofensor ou esse padrasto ofensor, diga-se de passagem, que muitos homens queriam ofender seus próprios filhos e filhas. Pelo grande número de separações, acabam ofendendo sexualmente seus enteados e enteadas. Então, pode ser a grande figura ofensora, infelizmente, é o pai, por incrível que pareça, seguido do padrasto, por conta dos recasamentos. Os avós, porque tem o avô, né, tem um acesso muito grande a neto, é uma figura considerada carinhosa. Os tios, o irmão mais velho, e aí vem outras figuras familiares. Então, assim, muitas vezes a criança não fala, não chama atenção sobre essa ofensa que ela possa estar sofrendo por um homem da família, por lealdade ao grupo familiar. É uma verdadeira ovelha que está indo para o matadouro, né? Ela meio que ela se imola em prol dessa homeostase familiar nociva, né? Nefasta, que é mantida por o silêncio da criança. Então, para a criança falar, ela precisa ser acolhida. Então, a gente tem que dar valor à fala da criança, não dizer que ela está confabulando, que ela está inventando, que ela está delirando. Entender que ela possa estar querendo denunciar alguma coisa que ela não tem nem palavras para dizer. Né? Então, acolher a fala da criança como uma fala passível, sim, de veracidade, mas ela pode faltar ela vernáculos, palavras, retórica adequada. Né? Mas ela vai demonstrar, provavelmente no corpo. A gente tem uma tendência de somatizar coisas que a expressão não sai. Né? Tudo que o Pierre Bill já dizia isso, né? O corpo fala. Tudo que a gente não consegue externar, a gente joga para o corpo e o corpo denuncia. Aquela criança, por exemplo, isso aí é clássico, várias mulheres lindíssimas que engordaram muito, porque elas se escondem atrás da gordura. Assim, não me achem aqui, é como se fosse uma capa de proteção, não é? E são mulheres que, quando você vai trabalhar, você vê por que engordou tanto, porque no momento ela era muito cobiçada, muito desejada. Vou me esconder aqui atrás para ver se alguém não me acha, né? Então, eu tenho que estar muito com o olhar atento para o que possa estar acontecendo. Realmente é uma situação séria. Agora, os órgãos de defesa da criança são vários. Os órgãos também de defesa da mulher, essas pessoas são muito atuantes, Defensoria Pública, Ministério Público, os juizados da infância, Conselho Tutelar, tem que buscar essas pessoas, porque são pessoas muito valorosas, que estão na linha de frente e que vão, sim, nós vamos ter que contar com os advogados, como a Solange, que eu já vi aí da minha turma de gênero também, né? Nós temos que contar com os advogados e advogadas, pessoas que estão lutando por essa causa de defesa da criança. E qual é a nossa parte? Se a gente parar de falar abuso sexual e parar a ofensa, nós já estamos fazendo a nossa parte. Nós já estamos fazendo além. Parar de falar maus tratos, falar violência, já estamos caminhando em prol da criança. Então, nós não podemos nos calar, nós não temos esse direito. Alguém consegue, assim, a gente consegue identificar nesse momento, numa família em que pai, mãe, filhos, e de alguma forma haja essa questão da ofensa sexual. Você falou que normalmente a criança ela expõe essa imagem através do corpo. E como é que você resolve isso no momento em que você está confinado ou se de repente nunca aconteceu? Vai que isso nunca aconteceu. Você pode dizer para mim, Cadu, não, isso está intrínseco, isso já deve ter acontecido, não acontece pela primeira vez só agora. Como é que a gente identifica isso, Cris? Tá. Nós temos quantos minutos ainda, Cadu? Pois é, eu queria descobrir, mas pode falar que eu vou tentar descobrir aqui, porque eu queria ficar mais uns 3 dias com você. Minha última live a gente perdeu, não conseguiu salvar, eu falei demais. Não, mas a gente está colocando no Facebook, a gente está conseguindo também no Facebook do Razão Social, depois eu te mando ela, pode ficar tranquilo. Perfeito. Então, assim, o que é importante fazer? Eu acho que quando a gente suspeita de uma situação dessa, nós precisamos ir ao encontro da criança e conversar com ela. Sempre com perguntas amplas, né? Por exemplo, eu não posso fazer uma pergunta direta assim, saiu um homem de bigode preto de trás da árvore com short azul? A criança dizer não, se você perguntar 3 vezes, ela vai dizer sim. Eu tenho que perguntar assim, me conta como é que foi o seu dia. Pergunta aberta.
E o que você fez em casa? Vamos imaginar que a mãe esteja num serviço fundamental, sei lá, um caixa de supermercado, bombeira, médica, enfermeira, pessoal de limpeza, sei lá. Vamos imaginar a administração de um cemitério, está saindo dessa pandemia. Se ela está desconfiada, pergunta, meu filho ou minha filha, me conta como é que foi o seu dia, não é? Como é que aconteceu hoje? Que você fez com o papai? O que você fez com o titio? O que você fez com o vovô? Vai perguntando de uma forma ampla, aberta, para ver o que ela vai te trazendo, né? E sempre ouvir antes de julgar, de criticar, não dizer para a criança que isso é mentira, porque senão ela vai se retratar, não é? Acolher, e aí sim, eu acho que você tem que conversar com a pessoa, e se for o caso, você tentar botar essa criança num local de segurança, né? Acima de tudo, em primeiro lugar, na desconfiança de uma ofensa sexual, garantir a integridade física dessa criança. Porque se não for nada, você depois reestabelece a relação. Às vezes as minhas alunas me perguntam, né? Eu também já fiz laudo muitas vezes para ofensa sexual. E se não for? É preferível você tirar momentaneamente a criança do convívio de um potencial ofensor e depois reestabelecer, do que você deixar a criança numa situação de vitimização, né? Nós não podemos deixar essa criança exposta numa situação de agressão. Então, nesse caso, você pode mandar para casa de uma avó, de uma madrinha, de uma tia, de alguém que possa ficar, até isso ficar elucidado, esclarecido. Agora, onde a fumaça fogo, alguma coisa acontece diferente, né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento. Se for o caso, até passar a dormir com a criança no mesmo espaço, né? Botar alguém de sua confiança para tomar conta dela, mas não deixar para depois, quando passar a pandemia. Nós não sabemos quando vai passar. Então, nós temos que atuar ontem. Não é nem hoje, não, é ontem. Nós não podemos brincar com isso, de jeito algum. Você também tocou numa palavra muito cara para quem hoje, né, tem o mínimo de bom senso e educação, que é a questão do machismo. Eu costumo dizer para as minhas pares e para as pessoas que normalmente eu me relaciono que eu sou um machista, porque eu fui criado numa sociedade machista, mas que eu tento me ver como uma pessoa que mudo o meu conceito aprendendo, né, com empatia. Isso é o meu modo de pensar, é o meu modo de viver hoje. E aí eu quero fazer aquela pergunta que todo mundo hoje faz e que a gente sabe que tem, e que precisa ser martelado, como você falou. Martelar ofensa sexual em vez de abuso sexual. Agressão em vez de maus tratos, não é isso? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher? Não entendi o final da pergunta, Cadu. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher? Em briga de marido e mulher, se mete a colher, o garfo, só não se mete a faca, né? Porque nós não podemos deixar de ajudar uma mulher que possa estar numa situação de confinamento. Nós aqui no nosso grupo de defesa da mulher aqui no Rio de Janeiro, tem uma constatação muito grande. Aumentaram muito os crimes de arma branca, que são as facas. Porque crimes de faca aumentaram muito nessa pandemia. Por quê? Porque a mulher fica confinada e a arma que o homem tem em casa são as facas. Então, assim, a qualquer menor sinal de grito, de pedido de socorro, de confusão, de barulho, é melhor você pecar pelo excesso. 190, chama, telefona, não deixa passar. Quanto à sua questão de você ser machista e agora está se revendo, né? Isso é um movimento maravilhoso. Todos nós fomos, de alguma maneira, crescidos nessa forma, inclusive até quando a gente não cita as mulheres, quando não faz a flexão no feminino, nós estamos não nomeando as mulheres, né? Quando eu falo brasileiros, eu não posso falar, tenho que falar brasileiros e brasileiras, porque eu não sou brasileira, eu sou brasileira, não é? Porque tudo que não é mencionado não existe. E à medida em que eu trago para o feminino, quando eu faço essa flexão, pode dar mais trabalho, mas eu estou lembrando pessoas do sexo feminino, pessoas do sexo masculino. Isso é muito bom, né? Então, sim, temos que meter a colher, sim, tem que ajudar, porque, assim, se essa mulher estiver dentro do que a gente chama de ciclo da violência, né, ela vai ter muita dificuldade de sair. Você imagina você rodando, né? Tem um filme que mostra um casal em férias em Paris rodando, né? O Arco do Triunfo e não consegue sair, passa de manhã e de tarde e estão rodando. Às vezes a gente fica assim sem conseguir sair uma brecha. Por quê?
No primeiro estágio, quando começam as primeiras agressões, a mulher também minimiza, como a gente minimiza. Ah, só passou a mão uma vez, né? É tal do uso. O uso está liberado, né? Pelo abuso, né? Da palavra abuso. Então, assim, a mulher vai minimizando até que chega um momento, um ato crucial, intenso de agressão, né? Que é aquela situação. E aí ela acorda, vou sair de casa, vou chamar a polícia, aí entra na terceira fase, na fase seguinte, que é a fase de lua de mel, onde ele diz, não vou mais fazer isso, promete mundos e fundos, a mulher fica e lá pela santa recomeça tudo de novo. É um ciclo vicioso, é um ciclo neurótico, descrito desde 1977, o ciclo da violência, e a gente tem que entrar nesse ciclo em algum momento. Não se pode permitir que uma pessoa com quem você conviva te empurre, te chame de burra, te agrida com qualquer coisa que seja. Ninguém tem esse direito, ninguém, não é? Se você não está satisfeito com a pessoa que você está, vá embora. Desde 1977, Nelson, como era o nome dele, aquele do divórcio, me faltou o nome agora. Enfim, depois eu posso me lembrar, se alguém lembrar, escreve aí. 1977, o pessoal pode me ajudar. O pessoal pode lembrar e me ajudar também. Ele conseguiu trazer a lei do divórcio, né? E no divórcio hoje você pode se separar a hora que você quiser. Então não fique com alguém porque você não está satisfeito, não está feliz, você vai agredir, né? Isso é uma covardia. E os homens têm uma força muscular maior do que as mulheres, né? Nelson Carneiro, obrigada, Sheilinha. Nelson Carneiro, em 1977, trouxe a lei do divórcio, né? E isso facilitou muitas famílias que estavam vivendo extremamente mal, porque não tinha um aparato legal que desse a essa mulher uma condição de não desquitada. Porque a mulher desquitada era muito alijada da sociedade, né? Com um divórcio, as pessoas têm o direito, inclusive, de refazer a vida. Não está feliz? Pega as trouxas e vai embora. E seja feliz, né? A gente tem, como diz um meu colega de mestrado, que é seu homônimo, Cadu. Cadu, a tese dele é partindo alianças, né? Desconstruindo a conjugalidade, refazendo a individualidade e seguindo em frente, né? Não está feliz, não viva mal. A vida é muito curta. Minha sogra dizia que a vida é um conto ligeiro, passa muito rápido. Viva bem com as suas crianças, viva bem com seus filhos, sobrinhos, netos, não os agrida. E também com a sua parceria. Não estando feliz, tente conversar e resolver. Se não for possível, ano novo, vida nova. Ano novo, vida nova. E depois que essa pandemia passar, teremos um novo mundo novo, né? Vamos ver se a gente consegue realmente realizar isso. Doutora Cris, eu acho que a gente deve estar chegando no finalzinho, mas eu não queria perder a oportunidade de perguntar o seguinte: por que sexo ainda é tabu? Porque essa pergunta, né, é a pergunta que a gente está desde lá no passado querendo fazer um programa juntos, né? Você sabe que eu estou te devendo essa, você também, a gente não consegue fechar isso, mas quem sabe agora com essas provocações virtuais, né, remotas, a gente consegue. Porque o pessoal que está me acompanhando aqui, falar sobre sexualidade com esta moça, com esta senhora, com esta mulher, com esta profissional, é delicioso. Ela fala com uma linguagem simples, uma linguagem sutil e que toca. Então, por que a gente ainda vê o sexo como tabu? Rapidamente, não sei como é que você consegue falar isso rápido, mas vamos começar o nosso programa já, bate-papo Cris Cadu, por isso daí, Cristina. Olha, eu acho que isso valeria uma live só para isso. É boa. Eu acho que sim. Mas eu acho que houve uma grande confusão quando a gente começou a descobrir a sexualidade, não é? E a gente associou a coisas que não fazem parte da sexualidade. Sexo é vida, energia, alegria. Sexo é brincadeira de gente grande. Por isso é que a gente não pode brincar com gente pequena, não é? E aí, Cadu, eu não sei se nós já estamos terminando. Estamos terminando? Pois como a gente entrou e voltou, eu queria ver se eu estou tentando falar com o Rafael, que é o meu operador querido de... Tá. De ele vai te dizendo aí quanto tempo eu tenho. Eu comecei com Carlos Drummond de Andrade, com poesia, e eu quero terminar com poesia como eu quero morrer com poesia. Porque sem poesia a gente não consegue viver e ter saúde mental. Terminando com Carlos Drummond de Andrade, a palavra. Já que nós vamos discutindo hoje palavras, né? A mudança de nomenclatura, visando a mudança de mentalidade. Resumindo aqui para vocês, quem chegou depois. Por que não devemos usar a palavra abuso para se referir a um crime contra a criança e adolescente? Porque a palavra abuso vem do latim abusos, que significa usar em excesso. Nós podemos usar em excesso comida, bebida, compras,
velocidade, etc. e tal. Mas nós não podemos usar em excesso, não podemos usar em excesso o corpo da criança e nem usar. O grande problema é esse, que quando a gente comunica e fala para abuso, nós estamos dizendo, ó, usar um pouquinho pode, só não pode usar em excesso. Não, o corpo da criança não pode ser usado nem um pouquinho, nem um pocão. Nem pouquinho e nem em excesso. Então, nós não podemos mais usar a palavra abuso. Razão 1. Razão 2. Quando eu falo em abuso, eu estou dizendo de uso. Fica uma coisa muito utilitária o corpo da criança. Quando eu falo em ofensa, estou entrando na ambiência da dor e do sofrimento. Coisa que a palavra abuso não traz. E o grande problema, justamente, desses acontecimentos são as dores psíquicas e o sofrimento também corporal. Terceira e última razão, ser referendado como ofendido, ofendida, ofensor e ofensora nos remete a acolhimento, tratamento e responsabilização. Ao passo que ser abusado, abusada, abusador e abusadora nos causa repulsa, nos causa raiva, revolta e a gente não faz o trabalho que deve, que é dar um tratamento a essas pessoas e um acolhimento devido. Terminando com a palavra de Carlos Drummond de Andrade. Já não quero dicionários consultados em vão. Quero só a palavra, que nunca estará neles, nem que se pode inventar. Que resumiria o mundo e o substituiria. Mais que sol do que o sol, dentro do qual vivêssemos, todos em comunhão, mudos, saboreando-a. Que viva a palavra, viva as palavras, viva a mudança de nomenclatura, que o nosso objetivo maior é salvar crianças e adolescentes de um início de vida sexual comprometido com o sofrimento, com desconfiança, com insegurança, com dor. Que a gente possa permitir que as nossas crianças e adolescentes possam, no Brasil e no exterior, ter uma infância digna de um desenvolvimento pleno e harmônico. Nós somos capazes de propiciar isso para as nossas crianças no Brasil. Que a gente possa, a partir de hoje, nunca mais chamar crime contra criança e adolescente, um crime sexual de abuso, e passemos, sim, usar sempre ofensa sexual, ofensor, ofensora, ofendida e ofendido, para que a gente possa dar o acolhimento, o tratamento, a responsabilização necessária. Ô, Cris, para a gente ir encerrando, o Rafael até falou que ficou perdido aqui. O Rafael também deve ter ficado extasiado, como outras pessoas disseram aqui, com a sua live, com a sua forma de falar. A Sol também, querida Sol, sua colega de turma, a Sol, a filha dela estudou lá na escola, onde eu trabalhei, né, na educação infantil. E quero dizer o seguinte, coloca pra gente agora como é que a gente acha a Cris Werner nas redes sociais, porque até eu, no finalzinho, eu quero aproveitar que eu tô com... Caiu no chão, me virei aqui todo, fiz malabarinho para pegar um livro que eu adoro. 27 segundos. Cris Werner no Instagram, e eu quero então fechar com uma seguinte mensagem. Pode ser? Pode. Olha aqui, abrindo a página aqui, Rubens Alves, eu quero desaprender para aprender de